A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como podemos vencer a tristeza profunda? Porque tristeza, é claro, todos nós passamos por dias tristes, mas tem momentos em que essa tristeza ela se aprofunda a ponto de nos abater e nos impedir de viver o melhor de Deus para nós. A Bíblia nos apresenta princípios poderosos que nos livra da tristeza profunda, porque nós vivemos em dias difíceis e dependemos da alegria do Espírito Santo para caminharmos com Deus, para produzirmos frutos, para abençoarmos a nossa família e vivermos uma vida abundante. E o primeiro princípio que estarei abordando é a justificação em Cristo, porque a Bíblia nos ensina que Jesus Cristo nos justificou com a ressurreição dele. Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. E essa palavra justificados é literalmente no grego tornados justos. Então toda culpa foi tirada de nós e nós recebemos a justiça de Cristo. Ou seja, quando o nosso Pai Celestial olha para os seus filhos, para aqueles que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, aqueles que nasceram de novo da água e do Espírito, Deus, quando olha para nós, Ele não nos condena mais. O castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo. Então não existe mais castigo da parte de Deus para nós, os seus filhos. Por quê? Porque Cristo sofreu o castigo, ele foi punido pelos nossos pecados, para que nós fôssemos tornados justos. Então nós não podemos mais nos sentir culpados, condenados. E essa é uma das principais causas que nos abate. Ficamos entristecidos quando olhamos para as nossas limitações, os nossos defeitos, os nossos erros, nos sentimos incapazes, não nos sentimos merecedores da bênção de Deus. Tudo isso são pensamentos e sentimentos carnais ou acusações do nosso inimigo, o diabo. Porque Deus, o Espírito Santo, ele quer que saibamos que nenhuma culpa mais existe sobre nós. Deus tem prazer quando nós nos sentimos amados por Ele, aceitos por Ele. Ele nos faz capazes por meio de Cristo. Nós somos mais do que vencedores por meio de Jesus Cristo. Então não devemos mais aceitar culpa dos homens, culpa da parte de Deus, acusações do nosso adversário, o diabo, porque nós temos paz com Deus. Olha o que a Bíblia diz a respeito da justificação. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, quem poderá nos acusar, atribuir culpa a nós, uma vez que Deus nos justifica por meio de Jesus Cristo? A cédula de dívida que havia contra nós foi cravada na cruz, porque Ele pagou todas as nossas dívidas. Então o Pai nos ama, Ele quer nos ver alegres, felizes, livres de qualquer culpa, qualquer condenação. As limitações que nós ainda temos, Deus se encarrega de nos capacitar, de nos fortalecer, de fortalecer a nossa fé, para que possamos a cada dia superar as nossas limitações. Mas, independente disso,
Ele nos ama, Ele nos justificou. E Cristo está à direita do Pai, intercedendo por nós. Paulo diz o seguinte sobre a justificação, olha bem. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Bem-aventurado é o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Ou seja, não é o que você faz, o que você deixa de fazer, que te faz aceito pelo Pai, mas é aquilo que Cristo fez por nós. Quando nós cremos e recebemos essa obra, tudo que Ele realizou para que nós sejamos aceitos, amados pelo nosso Pai, então o nosso coração se fortalece de fé e a tristeza vai embora. Quando nós aceitamos a obra plena dele, nós não precisamos fazer nada para sermos aceitos, amados pelo nosso Pai. Apenas crer, confiar na obra de Cristo, naquilo que Ele fez por nós. E isso agrada a Deus, isso é fé. Fé em Jesus Cristo, naquilo que Ele fez por nós. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então devemos crer na obra do Filho dele. E assim nós mandamos a tristeza, o medo embora. Ele também disse aqui, Paulo, que Deus jamais atribui pecado a nós. Por quê? Porque Cristo pagou por todos os nossos pecados. Então nós somos bem-aventurados. Aqui ele não está falando daqueles que andam certinho, porque ninguém consegue viver 100% absolutamente sem erros, mas é a vida de Cristo em nós, foi a obra que Ele realizou que nos faz livres da condenação. E por isso Deus jamais atribui pecado a nós. As consequências, se uma pessoa insiste em dar lugar à carne, e aí nós vamos ver isso aqui, então a tristeza enche o coração dessa pessoa. Mas não é porque Deus atribuiu culpa ou condena essa pessoa, mas é porque a carne gera morte. A mentalidade da carne produz tristeza. Então, o primeiro princípio que eu quero deixar aqui é aceitar a justificação do nosso Pai, o perdão, o livramento da condenação. E quando nós nos alimentamos dessa justificação, dessas verdades, de quem Deus nos fez, de como Ele nos ama por meio de Cristo, então o nosso coração se enche de alegria, de paz. O segundo princípio, o segundo passo que eu estarei falando aqui é a respeito da graça. Devemos nos alimentar da graça, da palavra da graça, que é aquilo também que Cristo fez por nós, o favor sem merecimento. Então o autor aos Hebreus diz que nós não devemos nos envolver em doutrinas estranhas e não ficarmos preocupados com aquilo que nós iremos comer. O importante é que o nosso coração se fortaleça na graça de Deus. Isso sim agrada ao Senhor, porque de nada adiantou para aqueles que se preocuparam com os alimentos, com os manjares terrenos. Então o importante é que o nosso coração se encha de graça. Paulo disse para Timóteo: filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então todos os dias nós precisamos alimentar o nosso coração com os nossos olhos, os nossos ouvidos, daquilo que Jesus fez por nós. Olha o que o próprio Senhor fala para nós, promete para nós em sua palavra. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Olha a graça aqui. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Ou seja, Jesus não estava aqui ainda.
ele não havia morrido e ressuscitado. Mas uma vez que ele cumpriu a sua obra, nós podemos orar no nome dele. E ele está dizendo: peçam em meu nome e recebam, para que a alegria de vocês seja completa. Então devemos crer nas promessas do Senhor, na graça dele, para que possamos receber das suas promessas e a alegria ser em nós completa. Porque no Salmo 128 diz que feliz é o homem que teme a Deus e anda nos seus caminhos. Comerás do trabalho das suas mãos. Feliz será e irá bem. A sua mulher será como a videira frutífera e os seus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Feliz será o homem que teme ao Senhor, e ele verá os filhos de seus filhos e a paz sobre Jerusalém. Olha que promessa maravilhosa o Salmo 128 traz para nós, que seremos felizes se temermos a Deus e andarmos os seus caminhos. Isso é a graça, porque aí teremos uma esposa ou um esposo abençoados, filhos abençoados, comeremos o trabalho das nossas mãos, ou seja, ele nos garante o sucesso, o mantimento, o suprimento das nossas necessidades, e teremos netos, veremos os filhos dos nossos filhos. Então, grandes promessas nós temos pela graça, por meio de Cristo. Devemos nos apropriar delas, e assim a tristeza vai embora. Olha mais o que a Bíblia diz para nós. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Devemos nos apropriar dessa bondade, dessa graça, dessas promessas, porque o Senhor restaura a nossa alegria, Ele nos abençoa e assim a tristeza vai embora. Também a Bíblia diz em Atos, no capítulo 8, quando Filipe, o evangelista, realizava grandes prodígios, a Bíblia diz que os coxos eram curados, os endemoniados eram libertos, grandes sinais eram feitos porque Filipe pregava Cristo para aquelas pessoas. E a Bíblia diz assim: e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Devemos ter uma expectativa correta da mão de Deus, do poder dele sobre as nossas vidas, porque o Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, e ele quer nos dar alegria. A Bíblia diz aqui que grande alegria havia naquela cidade, porque Filipe pregava a Cristo. Quando nós pregamos a Cristo, o que ele fez por nós e tudo que ele conquistou no Calvário para as nossas vidas, grandes sinais e maravilhas são feitos no nome dele em nossas vidas. E muita alegria enche o nosso coração, porque Deus é fiel, Ele é bom, Ele nos ama. O quarto princípio ou passo que estarei falando agora é em relação a confessar e deixar pecados, porque o salmista diz no Salmo 32 o seguinte: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio.
confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então o salmista estava em profunda tristeza devido ao seu pecado. Pecado gera tristeza. Ficar persistindo no erro, não confessar ao Senhor e deixar, isso gera profunda tristeza. Vamos ver aqui também como as obras da carne faz a nossa alma se entristecer. Porque Paulo vai dizer aos romanos o seguinte: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Então aqui eu disse o terceiro ponto, que o pecado gera tristeza. E o quarto ponto, também muito relacionado ao pecado, são as obras da carne, que são pecado. Andar segundo a mentalidade da carne é o quarto princípio que gera tristeza. Porque a mentalidade da carne é morte, ou seja, pensar como o mundo pensa, valorizar, priorizar aquilo que o mundo prioriza, desejar, pensar, dedicar os olhos, os ouvidos àquilo que o mundo produz. Isso é viver com uma mentalidade carnal. Isso gera tristeza. O autor aos Hebreus diz o seguinte: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Então, odiar a iniquidade, os prazeres da carne, muitas formas de entretenimento produzidos pelo mundo, envolvendo sensualidade, inclusive nas redes sociais, homicídio, vingança, com uma roupagem de arte, de cinema, tudo isso, uma vez que a nossa alma se alimenta, gera tristeza no coração dos homens. Porque Pedro diz o seguinte: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Então devemos nos abster de paixões carnais, porque essas paixões fazem guerra contra a nossa alma, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, os nossos desejos. Porque também no capítulo 4, em Provérbios, diz: filho meu, de tudo que você deve guardar, acima de tudo, guarde o teu coração, porque do teu coração depende a sua vida. Guardar o coração é guardar a alma, é guardar a mente, aquilo que nós alimentamos o nosso coração. O quinto e último ponto, princípio ou passo para mandarmos a tristeza profunda embora, é nos dedicarmos à obra do Senhor, a darmos frutos, onde quer que estejamos, no nosso trabalho, nos nossos estudos, na nossa família, na nossa igreja, onde nós estivermos, devemos produzir frutos, amando, servindo, edificando as pessoas naquilo que Deus nos chamou para fazer. Cada um de nós tem um chamado, arde no nosso coração um tipo diferente de ministério, de chamado, como nós vemos no capítulo 12 aos Romanos. Paulo fala ali de muitos ministérios, muitas formas de servirmos ao Senhor. Então, quando nós nos dedicamos à vida de Deus, aquilo que Ele nos chamou para fazer, nós nos enchemos de alegria. A tristeza vai embora. Olha o que Jesus fala para nós a respeito disso. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome,
Ele vô-lo conceda. Então o Senhor Jesus nos escolheu e nos designou com um propósito, de darmos fruto. E o nosso fruto deve permanecer. Devemos continuar cuidando desses frutos, porque assim tudo que pedirmos ao Pai receberemos dele. O Senhor também diz no capítulo 4, segundo escreveu João, que uma comida ele tinha. Quando os discípulos perguntaram então ali como ele iria comer, ele disse: uma comida tenho que vocês não conhecem, porque a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Então, quando nós servimos a Deus e entendemos como isso é maravilhoso, isso nos sacia, satisfaz a nossa fome, a nossa sede da alma, do coração espiritual. Aqui Jesus está no contexto onde ele evangelizou ali a mulher no poço de Jacó, aquela mulher samaritana. E Jesus ganhou muitas almas naquele dia, porque ele pregou, ele saciou a sua fome, a sua sede, fazendo a vontade do Pai. O salmista também diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Então devemos semear de muitas maneiras na vida das pessoas, no reino de Deus. E isso trará para nós frutos, isso trará uma colheita para nós. Assim nós enchemos o nosso coração de alegria. Devemos conhecer o nosso propósito nesta vida, o nosso chamado, porque se nós estivermos fora daquilo que Deus nos chamou para fazer, a nossa vida perde o sentido, nos abatemos. Então precisamos sim trabalhar para o Senhor. Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Amém.